Olá, olá! Começa agora mais um Pauta Pública. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou a Clarissa Levi e, como sempre, estou aqui com a minha companheira de microfones, Andréa Dipp. Olá, Dipp, e aí, tudo bem? Oi, Clary, oi, ouvintes. Você já parou para pensar o que acontece depois que você dá um clique numa música que escolheu numa plataforma de áudio? Quais seriam as e os artistas recomendados para você? E quais deles serão pessoas brancas, negras ou indígenas? E se a gente usar esse mesmo caminho para pensar na política, na crise climática, na religião e nas guerras pelo mundo? Sim, é assim que nós vamos construindo as nossas bolhas. Esse percurso parece até meio óbvio, porque no fim das contas a gente gosta de acompanhar ou de estar em lugares que nos sentimos confortáveis, onde as nossas ideias são acolhidas e bem-vindas. Mas com a proliferação das redes sociais e do tal algoritmo que determina o que vemos nessas plataformas, nós, indivíduos, tendemos a consumir conteúdos que reforçam as nossas crenças e opiniões pré-existentes. Conteúdos que desafiam nossa visão do mundo tendem a passar longe da nossa timeline. Isso gera uma falsa sensação de que a maioria das pessoas pensam como nós. E quando a gente sai do quentinho da bolha, o mundo fica mais áspero, mais incompreensível. Que atire a primeira pedra aqui o ouvinte do Pauta Pública que nunca se perguntou: cara, como é que é possível que essa pessoa tenha votado em fulano? Mas isso não tem a ver com cair aqui no chamado paradoxo da tolerância. Eu não quero tentar aqui te convencer a compreender e abraçar quem defende violência, tortura, genocídio ou se tornar amigo desse horror em nome da civilidade. Não é nada disso. Mas acontece que as bolhas digitais podem gerar uma noção distorcida da realidade, justamente por só nos mostrarem mais daquilo que supostamente a gente já gosta. Mas qual é o impacto dessa dinâmica de bolhas para a democracia e para os debates intensos contemporâneos do nosso mundo? Para tentar entender como funcionam essas bolhas, como elas se formam e como tudo isso nos afeta, pensando no Brasil, no Pauta Pública de hoje a gente conversa com a professora Esther Borges, que é coordenadora do Internet Lab, que é um centro independente de pesquisa interdisciplinar que promove o debate acadêmico e a produção do conhecimento nas áreas do direito e tecnologia, sobretudo no campo da internet. A gente já vai para a conversa, mas antes, aqueles pedidos básicos que justamente servem para a gente driblar o algoritmo das bolhas. Segue e assina esse podcast onde você estiver nos escutando, e se for na Apple ou no Spotify, dá aquelas 5 estrelas que ajudam muito na visibilidade. Divulga o Pauta onde você puder e ali o boca a boca é a melhor forma de divulgação que existe. Mas é isso, gente. Obrigada, recados dados, bora pra pauta. Esther, olá, é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada de aceitar nosso convite. Oi, pessoal, muito obrigada pelo convite, eu que agradeço. Esther, eu queria começar com uma pergunta que ronda o imaginário social há algum tempo. Nós estamos mesmo presos em bolhas? André, eu acho essa pergunta a pergunta que tem motivado muitas pesquisas aqui dentro do Internet Lab, o centro de pesquisa que eu faço parte, mas é difícil responder. Por que é difícil responder? Porque a gente tem muitas variações do que as pessoas chamam de bolha, né? Eu acho que a gente tem uma definição dentro da teoria da comunicação, uma definição muito relacionada a algoritmos que estariam direcionando as pessoas a verem só o que elas gostam de ver nas redes, só o que elas já concordam. Mas aqui dentro do Internet Lab, como a gente sempre coloca o usuário como o ponto principal e não a tecnologia, a gente também às vezes chama de bolhas outras coisas, que são, por exemplo, os grupos que a gente decide ativamente participar. Então, falando desses grupos que a gente decide ativamente participar, eu acho que a gente pode entender pelas pesquisas do Internet Lab que sim, nós estamos em bolhas, mas talvez não bolhas tão inconscientes quanto algumas pessoas imaginam ou argumentam. Esther, o que a gente está falando concretamente quando a gente fala em bolhas? Como é que isso afeta do ponto de vista individual e coletivo? Eu penso muito em uma pesquisa sobre vetores da comunicação política online. É uma pesquisa grande que a gente faz já há 4 anos, então a gente tem 4 edições no ar. E nela a gente pergunta para as pessoas muito sobre como elas se relacionam com grupos de WhatsApp e outros aplicativos que têm essa coisa de mensageria, né? Não é
uma rede social pública, mas você consegue falar com pessoas. E nisso, quando a gente pergunta para as pessoas sobre que tipo de grupo elas procuram, onde elas se sentem à vontade para conversar sobre política, principalmente, mas também assuntos da sociedade de uma maneira geral, desde notícias do bairro a notícias sobre compras, né? As pessoas sempre falam que elas têm preferido estar em grupos com afinidades semelhantes. E aí, eu acho que essa é a questão, sim, como isso afeta as pessoas, né? Cada vez mais elas estão em espaços em que elas retroalimentam os próprios valores, as próprias crenças, porque o divergente não é visto com bons olhos, né? E isso, a gente vê nessa pesquisa até uma própria ética, mistura um pouco, né, o que é ética e o que seria uma moral, uma lição de moral. Mas de algum jeito as pessoas elas se sentem mais à vontade para conversar sobre assuntos da sociedade em espaços onde elas se sentem acolhidas, e esses espaços dificilmente são grupos como o grupo da família ou o grupo dos amigos, porque ali existe a afinidade de um laço que não está vinculado ao interesse. Agora, quando elas vão para um aplicativo como o Telegram, que elas procuram grupos de interesse, e não necessariamente conhecem as pessoas ali, elas se sentem super mais à vontade. Então, acho que essas bolhas afetam as pessoas nesse aspecto. Parece que a sua vida privada, as suas relações privadas, não necessariamente são as pessoas com quem você vai formar opinião. Agora, as pessoas que vinculam de algum jeito a mesma ideologia política que você, frequentam os mesmos fórum da internet, esse tipo de coisa, aí sim, ali você consegue ser você mesmo, falar sobre sua opinião, principalmente quando se trata de política. Então acho que criam-se, divisões muito grandes na sociedade a partir dessas bolhas. Eu acho que esse é o principal consequência. E isso torna as pessoas mais intolerantes ou funciona porque não se tolera mais as opiniões divergentes? Bom, nessa pesquisa em específico, que tem tanto um survey quanto grupos locais, a gente percebe que as pessoas, elas, na verdade, sentem medo de ofender as outras. É um pouco menos sobre não tolerar o que as outras falam, mas elas são cada vez mais receosas de entrar em brigas com pessoas que elas gostam e pessoas que elas admiram por conta de assuntos relacionados à política. Então, eu acho que o cerne é ser menos tolerante, mas também existe uma tolerância aí, né? Existe uma tentativa de não incomodar. Bastante curioso esse dado, assim, porque no começo a gente perguntava, eu lembro até a pergunta, assim, exatamente como era. Era uma pergunta que falava algo do tipo: você prefere usar memes para falar sobre política nas suas redes ou nos seus grupos de amigos, família, grupos que você conhece, para não ofender as pessoas? E no começo, essa era uma resposta que as pessoas respondiam afirmativamente. Elas preferiam ir pela linguagem do humor, mesmo que isso fosse levar para um lugar de política, mesmo que isso fosse levar para um lugar mais desconhecido, entre aspas. E aos poucos isso foi mudando. As pessoas, ao longo desses anos, né, de 2019 para cá, a gente foi percebendo que as pessoas preferem nem usar memes nesses grupos em que elas não querem falar ou que elas querem evitar conflito. É bem curioso mesmo. Eu fico pensando aqui qual a relação entre comunicação digital, a lógica das redes sociais, a polarização política e o extremismo. Como é que você vê esses elementos, Esther? Quanto mais contato a gente tem só com reafirmações das nossas próprias crenças, dos nossos próprios valores, mais a gente se torna propício a acreditar em meias-verdades ou teorias da conspiração. E eu acho que isso está super relacionado com esse extremismo político, né? Porque o extremismo, na verdade, é você desumanizar um pouco o outro lado, né? Eu acredito que tenha essa ligação, assim, de você acabar se relacionando tanto com pessoas que pensam tão parecido com você, que a pessoa que pensa diferente é quase desumanizada. E quando ela é desumanizada, você acredita em teorias conspiratórias sobre ela, você acredita que ela não é um sujeito de direito tal qual você acredita que o discurso dela deveria ser cerceado de um jeito diferente do que o seu poderia ser cerceado ou não. Então, acho que vai mais ou menos por aí, assim. Quanto mais você tá
na sua própria realidade, preso na sua própria realidade, nas suas próprias crenças, menos você enxerga as crenças dos outros como válidas. Você pode dar exemplos concretos pra gente de como essas bolhas afetam a realidade ou a percepção da realidade? Eu acho que um exemplo muito concreto é o que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023, né? Acontece que o 8 de janeiro foi um evento excepcional, né? Quando a gente olha, talvez um dos dias mais tristes desde a nossa redemocratização. Mas aquelas pessoas que estavam ali, grande parte delas, e aí eu não estou falando das pessoas que estão por trás da organização, né? Do que aconteceu, dos eventos que aconteceram, elas realmente acreditavam, de alguma forma, que as eleições foram fraudulentas, ou realmente acreditaram de alguma forma que o que elas estavam fazendo, depredando o patrimônio nacional, indo contra as instituições, era algo benéfico para a democracia brasileira. E eu acho que ali é uma situação clara de uma exposição, assim, de como uma bolha estava tão presa nas próprias crenças que cometeu atos irrazoáveis aos nossos olhos, mas que para eles eram completamente razoáveis. E isso, assim, a gente que acompanhou grupos extremistas online, no Telegram, alguns no WhatsApp também, a gente percebia que isso estava sendo alimentado de alguma forma, sabe? Eles se retroalimentavam na própria insensatez ali, de sim, a gente vai cometer esse atentado e isso vai resolver, assim. Não são pessoas que olhavam para aquilo e achavam que estavam cometendo crime. E eu acho isso bem marcante, assim, de onde bolhas, de alguma forma, podem nos levar. Não sei se bolhas, mas talvez o discurso extremista que é constantemente alimentado, constantemente visto. As mensagens que a gente via eram mensagens muito violentas. Eu acho que essas mensagens naturalizavam determinados atos. E eu acho que isso também é uma coisa que quem tem estudado internet de extremismo tem visto muito. Quanto mais a gente tem acesso a conteúdo violento, mais tolerante a gente se torna à violência, né? Mais a gente normaliza isso. Então é por isso que a gente fala tanto sobre moderação de conteúdo responsável, sobre diminuir a violência online, né? É muito mais sobre não naturalizar. E eu acho que o 8 de janeiro é um exemplo muito, muito concreto. E quem se beneficia dessas estruturas de bolha e câmeras de eco? Bom, eu acho essa pergunta bem difícil mesmo, porque eu não consigo enxergar um beneficiário disso. Eu acho que todo mundo está perdendo de alguma forma. Quando a gente pensa nessas bolhas, talvez quem se beneficie seja quem esteja promovendo o extremismo mesmo. Tanto o extremismo extrema-direita, Trump, Bolsonaro e etc., quanto, eventualmente, pessoas que estão promovendo qualquer outro tipo de ambiente violento, qualquer outro tipo de quebra com instituições e no limite para a democracia. Assim. O meu receio para boom e afirmar assim, que alguém se beneficia disso é a gente pensar em pessoas em uma cúpula que estão lá ganhando com a gente entrar cada vez em um buraco maior nessa crise democrática. Eu não acho que isso exista, mas eu acho que é isso. Quem está a fim de promover extremismo se aproveita desse tipo de estrutura. E, claro, as plataformas, as big techs, elas acabam se aproveitando também, mas aí eu não acho que seja algo proposital. Assim, o princípio das plataformas é se aproveitar dessas bolhas para um fim escuso. Não acho que isso exista. O que eu acho elas têm um desenho de mercado. E esse desenho de mercado se beneficia do quê? Se beneficia de engajamento. Então, quanto mais engajadas, quanto mais as pessoas que estão nessas plataformas, elas interagem com aquele conteúdo, melhor é a plataforma, porque ela vai vender mais publicidade, porque ela vai ter um valor de mercado maior. Então, acho que elas se beneficiam indiretamente disso e a gente precisa conversar sempre, eu acho, socialmente sobre essa estrutura, esse desenho de mercado dessas empresas. Mas, no primeiro momento, é quem está promovendo o discurso extremista mesmo. E falando em bolhas informacionais na internet, como isso impulsiona a polarização política,
Nós aqui na Pública desafiamos essas bolhas e investigamos as histórias que você não encontra na grande mídia. Das engrenagens sombrias do poder às vozes silenciadas que lutam por justiça. Se você acredita no impacto de um jornalismo independente e comprometido, ajude a Pública a continuar. Acesse apoie.publica.org ou faça um pix para contato@publica.org. A gente conta com você. Esther, quais são os discursos que, na sua opinião, mais se potencializam quando a gente se refere a bolhas? No Internet Lab, vocês puderam identificar se há uma presença maior de discursos de extrema-direita, ou, nesse caso, há um equilíbrio entre os extremos? Como é que vocês visualizam esse cenário de disputa nas redes? É difícil dizer também porque a nossa pesquisa tem um recorte muito específico, principalmente a pesquisa que olha para grupos extremistas. A gente estava olhando para grupos extremistas de extrema-direita. Então, óbvio que nosso contato dentro dessa pesquisa foi só com extremismo de direita. Mas o que a gente pode dizer também é que não existe um conteúdo que seja mais viralizável, sim. Mas o que a gente via é que conteúdos que vinham com música, conteúdos que vinham com vídeo, com áudio, normalmente eles eram mais compartilhados, então é mais sobre a forma. E eu acho que existem vários grupos que usam muitas formas, né? Então são esses grupos que não é só texto que tem ali, é o texto, mas o texto também é narrado em um áudio. Esse tipo de conteúdo normalmente faz mais sucesso, assim. Conteúdo que é em vídeo, que é em áudio, que as pessoas conseguem baixar. Então, as plataformas de vídeo curto, que hoje tem a questão de você conseguir baixar e passar pro WhatsApp ou por Telegram, isso é muito popular também. Eu acho que tá mais na forma do que o conteúdo, assim, a coisa de o que mais engaja. E teve alguma coisa que vocês descobriram nessas pesquisas que foi uma surpresa, que vocês não estavam esperando encontrar? Eu sinto que na pesquisa sobre como as pessoas lidam com mensageria online, uma coisa que sempre nos chamou muita atenção foi essa questão de todo mundo tá muito afiado, assim, na ponta da língua, a coisa de a gente precisa checar a informação, a gente não pode repassar qualquer coisa. Então, na retórica, esse discurso tá impecável, assim. Quando a gente pergunta para as pessoas como elas checam a informação, aí já fica um pouco mais difícil. Tem gente que fala, não, eu checo olhando em outra rede social, que não foi a que eu recebi a notícia. Ou eu vou atrás de um influenciador, que é um influenciador muito meu amigo e que eu confio em tudo que ele fala. É assim que eu checo. Então, essa questão da diferença entre o que as pessoas falam e o que elas sabem e como elas agem, eu acho que é algo que é bem marcante pra gente. E a pesquisa sobre extremismo no Telegram já é uma coisa que a gente encontrou que ficava muito marcado ali pelo contexto histórico de 2023, 2024 que a gente viveu. Mas era uma coisa o discurso ele se modula muito a partir dos eventos. Então, por exemplo, a gente teve, durante 2022, eu acho que em algum momento, eu acho que foi 2022, a gente teve o bloqueio do WhatsApp. Aí vários grupos que existiam no WhatsApp migraram para outras plataformas e o discurso era que eles estavam sendo, de alguma forma, censurados por conta do bloqueio, que eles precisavam encontrar outra estratégia. E eu acho que essa modulação do discurso a partir dos eventos políticos é bem interessante, assim, como esses grupos se movem muito rápido. Esther, isso me lembrou quando eu fiz o curso de formação conservadora do Eduardo Bolsonaro, que tinha um módulo sobre redes sociais e ele ensinava as pessoas a terem várias redes para poder migrar de uma para outra quando fossem canceladas ou excluídas. Sim, nossa, isso me lembrou muito a época também que o Telegram começou a ter uma questão, né, porque eles não tinham representante legal no Brasil e aí tava nesse perigo de bloqueio também, e aí muita gente migrou pro Discord, e aí dessa época a gente viu o Discord, que é uma rede gamer, uma rede muito usada mais por adolescente, de repente ter vários grupos de extremismo também, então é bem essa, uma tática que a gente acompanhou, assim, ao longo de 2022, 2023, 2024, de mudanças constantes no discurso a partir do que aparecia na mídia tradicional. Agora, para fechar aqui, Esther, eu queria te perguntar, tem como a gente escapar dessas bolhas informacionais? O caminho é mais tentar driblar o algoritmo ou é estar mais aberto a ouvir opiniões diferentes das nossas? Como é que você vê isso?
tem uma mistura das duas coisas, assim. Eu acho que falando de algoritmos, assim, a gente não tem clareza de como esses algoritmos funcionam, a gente não tem transparência e estudos suficientes para a gente entender exatamente como ele funciona. A única coisa que a gente sabe é quem a gente ativamente segue ou ativamente deixa de seguir, com quem a gente interage, com quem a gente não interage. Eu acho que diversificar as fontes de informação que a gente consome talvez seja um bom jeito de driblar um pouco esse algoritmo. Então, né, não seguir apenas o jornal que fala coisas muito parecidas com as coisas que você pensa, pensar em outros veículos. Existem hoje tantos veículos, às vezes, que não estão, né, no nosso radar, mas que estão no nosso território, muitas vezes, enfim. Eu acho que é bem interessante a gente diversificar as nossas fontes de informação e tentar ao máximo, eu acho que conviver, né? Dialogar de um jeito mais democrático possível, assim. Mesmo que isso às vezes pareça muito distante, né? Depois de tudo que a gente passou, eu acho que essa tentativa ativa seja o único jeito. Esther, muito obrigada por essa conversa tão esclarecedora. Até uma próxima. Com certeza, só me chamar. Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Chegou a hora da gente recomendar um programa da Rádio Guarda-Chuva para você emendar na sua playlist depois do Pauta. Se você quiser continuar no clima e ouvir boas conversas e histórias impactantes, conheça os outros programas que fazem parte da rede de podcasts da Rádio Guarda-Chuva. Na Rádio Escafandro você tem mergulhos narrativos sobre temas que importam nos nossos tempos. No Ciência Suja, histórias de fraudes científicas e como a própria ciência atuou para resolver esses casos. O Vida de Jornalista traz histórias de profissionais e reportagens que marcaram a nossa história, sempre em episódios muito bem produzidos, além de vários outros programas para todos os ouvidos. Procure no site da Rádio Guarda-Chuva que algo com certeza vai te interessar. E bom, gente, chegamos ao fim de mais um Pauta Pública. Obrigado para você que ficou com a gente até aqui. O Pauta é apresentado por mim, Clarissa Levi, e pela Andréa Dipp. Eu e a Dipp cuidamos da pauta e entrevista do programa. Quem faz a produção é o Ricardo Terto e a Estela Diogo. O Terto é quem edita e roteiriza o programa. As artes e identidade visual foram feitas pela Tainá Gonçalves. Na comunicação e coordenação das redes sociais temos a Lorena Morgana e a publicação do site e transcrição ficam com a Ana Alice e a Rafaela Ribeiro. Quem assina a trilha sonora original é o Pedro Vituri e a coordenação da área de podcasts é da Cláudia Jardim. O Pauta Pública é uma produção original da Agência Pública de Jornalismo Investigativo. Na sexta-feira que vem, a gente está de volta, bem cedinho. Até lá, gente. Um abraço. Um abraço, gente. Até a próxima.